Noite. Peço desculpa por esta parte, tínhamos ali numa pequena conferência e tínhamos que resolver ali dois problemitas. Em primeiro lugar, permitam-me expressar os votos de um ano feliz para todos nós e que este ano 2018 possa ser um ano em que nós possamos de forma efetiva abreviar a vida de Cristo, que é aquilo que nós desejamos. Nós vamos iniciar a reunião desta noite através do hino. Irmã Clélia, tem algum hino escolhido? Não. Há alguma sugestão? Qual é? O que é que estava a tocar, Irmã Clélia? Pode ser o 62, que é um hino realmente muito, com um conteúdo muito bom para nós e muito importante também. O Calvário. É conhecida. Vamos nos pôr de pé então, ao som da música, e vamos cantá-lo com o sentimento realmente deste monte do Calvário ter existido, graças ao Senhor, e que através dele nós podemos estar aqui esta noite. Oh
Calvário por seu sacrifício. Obrigado, Pai, pela dádiva que fizeste em nosso favor, Senhor. Quando padecestes todas as injúrias, Senhor, em nosso favor. Que não possa ter sido em vão, mas que todos aqueles que aqui se encontram, Senhor, possam usufruir do teu sacrifício para a vida eterna. Fica connosco, nos ilumina, Senhor, através do teu Santo Espírito, para possamos percorrer a nossa caminhada e chegarmos, Senhor, à meta, como tu desejas que todos nós cheguemos. Fica também com o pastor, que tu queiras abençoar, Senhor, que possas ser com ele na meditação. Agora, nos dirige, nos abençoa, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. É sempre, e volto a repetir a ideia de há pouquinho, é sempre uma bênção nós podermos viver mais um ano, sobretudo entrarmos no novo ano, com um sentimento muito específico. O sentimento de que cada vez mais, e o tempo vai avançando, nós vamos tendo a certeza e vamos escutando os passos de um Deus que cada vez mais está próximo. Estamos contentes por isso? Sentimos-nos felizes por isso? Ou queremos ficar mais um pouquinho nesta terra? E se Cristo voltasse daqui a 1 minuto ou 2, estaríamos felizes? Eu também. Não. Bom, teremos razões porque queremos ver muita gente que ainda talvez não tenham tido a oportunidade, é verdade. Como? Ou nós próprios, sim, é verdade, é verdade. Mas eu pessoalmente tenho uma confiança que eu ficaria extremamente feliz se Deus voltasse daqui a 1 minuto ou 2. É verdade que há preocupações no coração, mas ano após ano, cada novo ano, cada início de um novo ano, é uma nova oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos concede, de não só nós nos reconsagrarmos, como ainda assim, sermos uma luz a brilhar para os nossos familiares que não conhecem a Cristo ainda. Essa é uma tarefa complicada, mas possível. Vamos deixar os pedidos e os agradecimentos mais para o final e permitam partilhar convosco uma pequena reflexão bíblica que me inspirou nestas meditações que tenho feito pessoalmente para este novo ano. Permitam-me uma história rápida, a história do Zé, para introduzir depois a reflexão bíblica. A história do Zé é a história de alguém que era um homem muito folclórico na terra dele, uma pequena aldeia onde toda a gente conhecia o Zé, porque ele era conhecido como aquele que não gostava de trabalhar. Bom, na verdade ele era conhecido por ser preguiçoso. Não se sabe bem porquê, mas também sabe-se que ele não tinha pais, os pais faleceram muito cedo. Rapidamente ele se foi encostando, só que ele foi sempre arrastando pela vida, até que chegou ao momento em que ele lamentava-se tanto para aqueles que eram os seus amigos e vizinhos da aldeia, que cada vez que os encontrava, dizia-lhes sempre que estava muito triste, estava sempre a vida estava muito pesada. E quando lhe perguntavam porquê, porque eu tenho que trabalhar.
Mas isso, ó Zé, é normal, toda a gente tem que trabalhar. Sim, mas o facto de eu pensar que tenho que trabalhar, que eu tenho tanta coisa para fazer, eu perco o ânimo pela vida. Isto um dia, dois, um ano, dois, até que chegou um momento em que procurou os responsáveis, vamos dizer, aqueles que eram as figuras marcantes da aldeia, e pediu-lhes para que fizessem o seu funeral. Que o enterrassem vivo mesmo. Estava cansado de viver. A razão pela qual ele queria ser enterrado vivo é que ele não queria mais ter que trabalhar. E dizia, vou acabar com o meu sofrimento. Não preciso mais de trabalhar. Só de pensar que tenho que trabalhar, eu torno-me a pessoa mais triste do mundo. Bom, as pessoas começaram a rir, porque acharam que era uma ideia, talvez uma brincadeira, mas a verdade é que ele foi sempre falando nisso, de tal forma que as pessoas começaram a dissuadi-lo, a tentar, Zé, não faças isso, mas a vida é tão boa, toda a gente tem que trabalhar, nós temos razões para nos mantermos fixos ou fixados na vida. Ah não, mas eu só de pensar em trabalhar, eu perco a alegria pela vida. E tanto foi, que finalmente ele convenceu as pessoas a fazerem o seu próprio funeral. Então, alguém disse, bom, antes de fazermos o funeral ao Zé, antes de o enterrarmos vivo, vamos falar com um amigo dele que está em Lisboa. E vamos lhe contar o que se está a passar. E diz a história que no dia do funeral marcado, lá estava o Zé já dentro da sua urna, vivo, naturalmente. As pessoas começaram a levantar a urna e ir para o cemitério. Isto parece realmente uma brincadeira. E a verdade é que quando estavam quase lá a chegar, chega o amigo de Lisboa à aldeia e diz, ó Zé, tu não faças isso. Aliás, antes de chegar o amigo, várias pessoas dizem, ó Zé, e o Zé nem se mexia lá dentro. E finalmente, quando o amigo chega, diz, ó Zé, tu não faças isso, rapaz. Tu és muito novo. Olha, se o teu problema é teres que trabalhar, não te preocupes. Eu vou-te dar 3.000 quilos de arroz. Dá para o resto da tua vida. Então parou tudo a olhar. O Zé de repente levanta-se lá de dentro, olha para o amigo e faz-lhe a seguinte pergunta. O arroz é cru ou cozido? Ó Zé, é cru, claro, para o cemitério. É verdade que esta história não aconteceu, naturalmente, mas isto representa, claro que é apenas uma brincadeira, uma história, mas que expressa um sentimento terrível, que é o sentimento do desânimo. Ninguém aqui, com certeza, pensa ou deseja morrer para não ter que trabalhar, mas o sentimento do desânimo, a pessoa quando desanima, digamos que perde a alegria pela vida, a força de viver. E infelizmente, com certeza no ano que passou, agora este que findou, do ano 2017, houve vários momentos em que nos talvez tenham retirado a alegria pela vida. Houve momentos em que nós tínhamos tido ou sentido menos força para viver a vida. Até menos vontade. E possivelmente no ano 2018 também teremos situações em que isso vai acontecer. Agora uma coisa é certa. O desânimo é a maior ferramenta que o inimigo utiliza contra nós próprios, contra os filhos do Senhor. Ele explora, ele amplia, ele faz sentir que nada vale a pena. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro 1 de Samuel, capítulo 20. Capítulo 22, aliás. 1 de Samuel, capítulo 22. E vamos voltar um pouquinho na história até a experiência, ou uma das experiências de David. No momento conturbado, portanto, 1 de Samuel, capítulo 22, vamos ler apenas o versículo 1. Capítulo 22, o versículo 1 diz assim. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ir ter com ele. Vamos recuar um pouquinho no tempo. Agora sabemos de cor. Como é que é a história de David? Quando começa a história de David? Quando é que ela começa? Em que momento começa? Ainda antes disso.
com a unção. Quando Samuel vai ter com seu pai, e finalmente David é ungido, chamado para ser rei. Não esqueçamos isto. A história de Davi começa com um chamado que Deus lhe faz para ser rei. Depois dali, então, vai para o Golias e derrota o gigante Golias. E Davi vai ganhando fama, Davi vai ganhando destaque aos olhos do povo de Israel, aos olhos da sociedade dele, não é? E vai crescendo, crescendo, de tal forma que até há um cântico, por exemplo, se nós recuarmos um pouquinho ao capítulo 18, no versículo 6, nós encontramos um cântico dedicado a David. Porquê? Porque ele foi crescendo na forma como era visto pelas pessoas. Capítulo 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saúl e seu exército, e voltando também Davi a ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Este homem foi crescendo de uma tal forma que até as mulheres lhe dedicavam cânticos neste momento. Saúl feriu milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. Extraordinário. Chamado para ser rei, derrotou Golias, foi ganhando batalhas atrás de batalhas, foi crescendo e foi ganhando destaque no meio do povo. Então, Davi estava destinado ao trono. Agora, é interessante, irmãos, nós vamos aqui para o texto bíblico, porque apesar de tudo isto, não é? Apesar de tanta coisa boa, apesar de um futuro tão promissor, as coisas mudam de repente na vida de Davi. Ninguém esperaria uma reviravolta, vamos dizer, um volte-face daquilo que era a sua vida. Alguém que deveria estar num palácio, capítulos mais à frente, vamos encontrá-lo numa caverna. Interessante. Perde o emprego em primeiro lugar, porque também com este cântico, não é? Diz o texto bíblico no versículo logo a seguir, 9, naquele dia em diante Saúl não via com bons olhos David. As mulheres cantaram e, claro, ele não gostou. E a partir dali, nós conhecemos a história, diz o texto bíblico que David passou a ser perseguido, mal visto e perseguido pelo rei Saúl. Então alguém que estava destinado ao trono, alguém que estava destinado ao sucesso, alguém que estava destinado à alta patente, é alguém que agora perde o trabalho. Porque perdeu o trabalho, teve que sair dali, e teve que sair dali porque Saúl estava a perseguir, e porque Saúl estava a perseguir e era o seu sogro, ele perdeu a mulher. Ele perde a mulher também. Perde trabalho, perde mulher, perde família, perde amigo. E diz o texto bíblico, por exemplo, no capítulo 20, versículo 24, a partir dali, a vida de Davi é isto. Versículo 20, capítulo 20, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. A vida de Davi, a partir deste momento, o homem destinado ao trono, com um futuro tão promissor, é um homem que se esconde, é um homem que agora foge. Se nós continuarmos, e se formos novamente ao capítulo 21, agora no versículo 10, capítulo 21, versículo 10, levantou-se Davi naquele dia e fugiu. E fugiu. E no capítulo 22, versículo 1, Davi retirou-se dali e refugiou-se. Refugiou-se. Prezados irmãos, o que o texto bíblico nos quer dizer, a mensagem é muito clara para todos nós. Não há segurança na terra. Não há segurança nos planos humanos. Os cenários de vida mudam tão rapidamente que nós não temos controle sobre eles. Por isso é que nós temos, e eu lembro perfeitamente de uma amiga minha chamada Helena, com cerca de 19 ou 20 anos, eu não me recordo bem na altura, de infância, que fomos crescendo juntos, não é? Ela era um pouquinho mais velha que eu, lembro perfeitamente de tantos sonhos, tinha acabado de entrar na faculdade, estava já no segundo ano, penso eu, da faculdade, uma moça super inteligente, super bonita, tantos sonhos que tinha, leucemia e morre. E morre. Não é?
Os cenários de vida mudam tão rapidamente que não nos dá o direito de nós estarmos no controle deles. Não dá. O homem que destinado ao trono, a um futuro brilhante, agora acaba numa caverna. Aquele que esperava um palácio, agora está numa caverna. A mensagem é muito clara aqui. Nós não controlamos a nossa vida. Não controlamos. Aliás, há muito pouco da nossa vida que nós controlamos. Muito pouco mesmo. As coisas podem mudar de uma hora para a outra. Os cenários de vida mudam e muda também a história da nossa vida. Claramente, destinado ao trono, agora na caverna. E talvez a expressão máxima daquilo que mudou na vida deste homem é o que vem a seguir. Por exemplo, quando nós vemos aqui no capítulo 30, versículo 4. Capítulo 30, versículo 4. Talvez seja a expressão máxima deste momento de desânimo que Davi vivia na sua vida. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Impressionante, não é? Como é que alguém destinado ao trono acaba desta forma? A chorar até não ter mais forças para chorar. Às vezes nós dizemos entre nós que chorar faz bem. E é verdade que faz. É verdade que faz. Parece que liberta, não é? Parece que liberta. Às vezes chorar faz muito bem. Mas chorar aqui, até não ter mais forças, que desânimo. Que situação terrível. Para alguém que estava destinado à realeza, agora está aqui nesta situação. Diz que todo o povo que estava com ele choraram. Até mais não terem forças para chorar. Talvez no ano de 2017 tínhamos chorado. É possível. Talvez, quem sabe, até se não choramos, até não temos mais forças. É possível que tenhamos que chorar até não ter mais forças no ano de 2018 também. Nós não controlamos a nossa vida. Nós não controlamos nada. A verdade é essa. As coisas mudam, mas há um que controla. Há um que é Senhor da história. Há um que, pela graça de Jesus Cristo e pelo seu sacrifício, tem controle na nossa vida. Na nossa vida. Espero que... Aliás, nós podemos ler, porque diz que eles choraram até não ter mais forças, mas não fica por aí o versículo bíblico. Se nós olharmos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver no versículo 5, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ele tinha motivos para chorar, mas não termina por aí. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Davi, porém, o que é que fez? Se reanimou, diz a minha versão, no Senhor. Prezados irmãos, no capítulo 22 diz lá, que ele fugiu para onde? Para a caverna. Mas que se achava um grupo de amigos com ele. É bom termos amigos. Mas quem eram estes amigos? Amargurados, que lá diz no texto bíblico. Pessoas apertadas também. Pessoas desanimadas. Pessoas que não podiam fazer nada por ele. Neste momento da vida de David, ele deveria estar no palácio, não está numa caverna. Deveria estar no alto, não está no baixo. Ele é diretamente reanimado pelo Senhor. Nós não podemos pular esta parte. Não podemos saltar esta parte. Porém, Davi se fortaleceu, Davi se reanimou no Senhor. É tão bom às vezes sermos reanimados por um amigo, não é? É tão bom por vezes nós sermos reanimados por um pai que compreende o fracasso na escola, por exemplo. Por uma mãe que entende as decisões erradas que tomamos. É tão bom sermos reanimados por um marido, por uma esposa, por um filho às vezes. Bem, por um irmão, por um pastor, por um ancião, por um diácono, por aquilo que seja, por um membro de igreja. É muito bom quando somos reanimados. Mas melhor ainda, prezados irmãos, é quando nós somos reanimados diretamente pelo Senhor. Já fomos reanimados pelo Senhor, só pelo Senhor? Eu acredito que sim. Como é que isto aconteceu? Como é que alguém se reanima em circunstâncias destas?
sabendo que Saul perseguia-o, sabendo que ele deveria estar no trono, estava numa caverna, sabendo que a qualquer momento ele perderia a sua cabeça. Como é que Deus reanima? Porque o inimigo também lá está. Infelizmente o diabo também lá está. Para ampliar o desânimo, não é? Para intensificar o desânimo. Como é que Deus pode reanimar um homem deste? Como é que Deus pode reanimar-nos durante o ano de 2018 das vezes em que as circunstâncias nos colocarem em terreno desfavorável? Como é que Deus o pode fazer? Como é que Deus o fez na vida de Davi? Se nós voltarmos um pouquinho atrás, capítulo 24, nós vamos encontrar aqui uma passagem tremenda. Um acontecimento tremendo quando Davi estava na caverna. É assim que Deus reanima os seus filhos. É assim que Deus fortalece os seus filhos. Se nós formos ao capítulo 24, nós vamos encontrar aqui um acontecimento marcante e que faz toda a diferença na vida de Davi. Capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 2. É o momento em que Davi está na caverna, não nos esqueçamos disso. Versículo 2. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou Saul a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela para quê, irmãos? Para dormir? Não, tem que ler o texto bíblico, não é isso que lá diz. Aliviar o ventre. Há outras traduções, não há? Como é que é? Cobrir, que literalmente é o que diz a minha, e o que disse aí também é outra, já ouvi. Exatamente. Aliviar o ventre. Ou seja, prezados irmãos, aquele homem é um episódio atípico da Bíblia. É a única vez que nós vemos uma pessoa nesta situação na Bíblia. Até nos dá vontade de sorrir. Porque vejam a situação. É totalmente atípica. Saul, os seus homens, 3.000 à procura de David, e diz assim, vocês agora ficam aqui, que eu vou àquela caverna aliviar o vento. Eu vou fazer as minhas necessidades. Okay? Cobrir os pés significa literalmente defecar. Ele não foi urinar. É o que está na Bíblia. Ele foi defecar. E quando uma pessoa vai defecar, eu tenho que dizer isto aqui porque é bíblico. Normalmente qual é o gesto físico que faz? Tem que se agachar. Agora vejam o texto bíblico. Quem estava na caverna? David estava lá. E diz o texto bíblico no versículo 3 ainda, entrou nela para aliviar o vento. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entregue nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te apetecer. Levantou-se Davi, furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Então vejam a situação desconfortável, totalmente desconfortável. Uma pessoa naquela posição física e não sei quantos par de olhos a olhar para ele. Que desagradável, que desconforto, é falta de privacidade. Mas naquele momento, Saul não sabia. Mas como Saul estava agachado, ele estava totalmente vulnerável. Totalmente à mercê de Davi. Totalmente disponível para que Davi ali pudesse realmente vingar-se daquilo que Saul queria fazer. E os homens de Davi vão fazer questão de lhe dizer isso. Ora, este é o dia, não é? Está na Bíblia, que Deus te disse que te entregaria ao teu inimigo. Ora, aí está. Foi tão claro, Davi, não poderia ser melhor. É Deus que te está a entregar este homem nas tuas mãos. Estamos aqui escondidos, ele não sabe. Ele veio aqui aliviar o ventre. O que é que tu queres mais? É Deus que está a conduzir tudo isto. Davi mata-o. Esta é a oportunidade que Deus te deu. E Davi o que é que faz? E logo a seguir se arrependeu. Saul nem soube, mais tarde sim, naquele momento nem soube que Davi estava ali. Ele arrependeu-se e não tocou em Saul. Sabe o que é que isto quer dizer, prezados irmãos?
Há um ditado não, há um pensamento em português que diz assim: quem se mete em atalhos, às vezes há atalhos que nos custam caro na vida espiritual, na vida familiar, na vida da igreja, na vida profissional. Claramente isto era um atalho. Claramente isto não foi Deus. Claramente, apesar daqueles homens estarem a dizer: David, foi Deus que te entregou. Não foi. Este era o caminho mais fácil. Mas não era o caminho que Deus estava a colocar diante de David. Sabemos porquê, prezados irmãos? Porque é na caverna, sim, que nós sofremos, mas também é na caverna que Deus realiza as suas, vamos dizer, as suas melhores obras de arte na nossa vida. É na caverna que Deus molda o nosso caráter. É na caverna que Deus me torna mais paciente. É na caverna que Deus me torna mais disponível para ajudar. É aí, é aí. E não era altura, não era tempo de sair da caverna. Era um atalho, prezados irmãos. E quem se mete em atalhos, põe-se em trabalhos. Vendo nós disto, quem aqui nunca se meteu no atalho? Eu acabei de me pôr num, para vir para aqui, porque a Estrada Nacional 125 está cortada, não sei bem porque, ali perto de Ferreiras. Eu meti-me em atalhos, não meti em trabalho, cheguei bem. Esta vez cheguei bem aqui. Tive sorte. Eu não o conhecia, mas pela lógica. Mas a maior parte das vezes quem se mete em atalhos, e eu já meti noutros, eu meti-me em trabalhos. Aquilo que a Bíblia está aqui a dizer, prezados irmãos, estejamos nós, em que momento estivemos no ano de 2018, que acontecimentos nós tínhamos que fazer face. Não devemos tomar atalho. Devemos saber esperar pela intervenção do Senhor, mesmo estando na caverna. Há situações que nos parecem muito fáceis. Às vezes até parece que vêm de Deus. Mas são atalhos. Por exemplo, um marido, um casamento que não está bem, por exemplo. E um marido que se sente tentado, e estou a dar um exemplo real, que se sente tentado por outra mulher. Em que a mulher lhe telefona, a dizer: olha, eu estou neste momento à tua espera na minha casa, no quarto. Isto aconteceu com alguém. Pessoas, o caminho mais fácil para um casamento que não está bem é fazer o quê? É aproveitar a oportunidade de ir embora. Poderíamos pensar: bom, afinal é Deus que me está a colocar isto na minha vida. Graças a Deus esse homem não pensou assim. E contou à mulher o que estava a passar. Choraram juntos, oraram juntos e fortaleceram-se. E estão juntos ainda e já lá vão mais de 10 anos. Pela graça do Senhor. Às vezes estamos na nossa empresa, no nosso trabalho, e há atalhos que nós podemos ter também na nossa vida. Não é? Às vezes há atalhos que nos custam caro. Talvez fosse mais fácil, por exemplo, eu ser desonesto na empresa, ser desonesto no meu trabalho, para poder tornar mais fácil o caminho, para sair da caverna. Não é? Mas não é por aí, prezados irmãos. Talvez fosse mais fácil nós, de alguma forma, gerirmos a vida de forma diferente, cedendo no sábado. Talvez fosse mais fácil. Talvez fosse mais fácil até às vezes para calar a igreja, tomarmos certas atitudes que mais tarde iam se tornar, talvez, vamos dizer mesmo, nefastas para a igreja. Mas o Senhor pede-nos uma coisa: confiança. Confiança nele. Muita confiança. Estamos na caverna, há situações que nos fazem estar na caverna, há situações que nós não controlamos. Mudou a nossa vida de repente. Confiança no Senhor. Muita confiança no Senhor. Porque é na caverna que Deus faz as suas melhores obras de arte na nossa vida. É na caverna que Deus pode trabalhar o meu coração, o meu caráter. É na caverna que Deus prepara os seus filhos para irem para a eternidade. O sucesso às vezes estraga-nos, porque faz-nos menos dependentes de Cristo. Então, neste ano de 2018, prezados irmãos, sejamos como David. Tenhamos a força de caráter de David. Aquela que ele não teve depois, mas que teve aqui. Não tomemos atalhos na nossa vida. Saibamos ter paciência e esperar, mesmo na caverna, pela resposta e pela intervenção do Senhor. Porque o Senhor ainda é o primeiro e o último das nossas vidas. Então que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça,
nos dê muito ânimo e não sejamos como o Zé da história inicial. Lembram-se da história ainda ou não? Okay. Não sejamos como ele. Okay? Agora, sejamos como Davi. Quando todos estavam desanimados, quando todos estavam amargurados, diz o texto bíblico que Davi se reanimou no Senhor. E nós também nos podemos reanimar esta noite e fortalecer no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. E com este espírito.